Essa é uma fábula do Êxopo. É o galo e a raposa. Um galo matreiro, percebendo a chegada da raposa, tratou logo de se empoleirar numa árvore. A raposa ficou tão decepcionada e pensou: "Ah, deixe estar, seu malandro, que um dia eu te pego." E falou em voz bem alta: "Ora, amigo galo, eu vim lhe trazer boas notícias. Você sabia que acabou a guerra entre os animais? O lobo e o cordeiro, o gavião e o pintinho, e nós, galo e raposa, podemos viver aos beijos, como se fôssemos namorados pela floresta." E o galo falou: "Ora, isso muito me alegra. Acabou o tempo das guerras, da crueldade, da traição." E dizendo isso, a raposa falou: "Então, meu amigo, desça logo daí. Eu quero muito lhe dar um abraço de paz e amor." "Mas, dona raposa, muito me alegra ter que abraçá-la." "Ah, mas estou vendo se aproximar 3 cachorros. É bom que nós o esperemos para que todos juntos possamos confraternizar." Ai, pois a raposa, a hora que ouviu falar dos 3 cachorros, foi logo dizendo: "Infelizmente, amigo Coricocó, eu não vou poder esperar os cachorros. Estou com pressa, tenho um compromisso inadiável." E falando assim, ela raspou pela estrada e deixando atrás de si somente poeira. Olá, o Papo de Mãe está no ar. Olha que delícia. A Rita Coelho abriu o nosso programa contando uma história. Ela é contadora de história. Há quanto tempo já, Rita? Só isso, porque é uma fábula, é bem curtinha, é pra gente se deliciar. Daqui a pouco tem mais. E tem mais, vai ter mais. mais. Ele falou E que eu foi sou legal. contadora já há muitos anos. Eu tenho um grupo chamado Companhia Lira dos Anjos. E esse ano completamos 25 anos de histórias e de muita caminhada, e sempre contando história em escolas, em SESCs, em vários espaços de arte e cultura. Que gostoso, em festinha, em livraria em festa, também? em livraria, nesse espaço gostoso também, onde tem criança, onde tem um ouvinte e onde tiver alguém querendo apreciar as Que histórias. trabalho importante, né? Uma delícia, Ele né? é bem importante porque eu acho que as histórias fazem a gente olhar as coisas de um jeito diferente. E a Rita, então, volta no terceiro bloco para encerrar o nosso programa, né, Mari? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, tem site? Nós temos um Facebook, que é Cia Lira dos Anjos, e também o telefone. Obrigada, Tá legal. Rita. Então, ó, você que achou que foi pouca história, no final vai ter mais, tá bom? Os meninos ficaram prestando maior atenção aqui. E olha, hoje vamos falar sobre educação, mais exatamente sobre educação emocional. Outro dia nós conversamos aqui no programa sobre as transformações que estão acontecendo no ensino e nas escolas. E tratar das emoções em sala de aula é uma dessas mudanças. É isso porque as crianças não deixam em casa os seus sentimentos quando vão para a escola, né? E incluir no currículo escolar disciplinas que vão além das matérias tradicionais pode ser muito benéfico para todos. Mas será que a escola tem a capacidade de ensinar a chamada inteligência emocional? Veja os destaques do programa. Jogo de cintura, empatia com o outro e capacidade de entender as próprias emoções. Quem desenvolve desde cedo essas habilidades tem muito mais chances de, no futuro, se tornar um adulto feliz. Mas será que os pais e a escola juntos estão conseguindo priorizar essas questões na hora de educar as crianças? É o que a gente quis saber em um bate-papo pelas ruas. Acha que eu estou dormindo, meditando. Aliás, todos nós estamos. Falar até mais baixinho. Cada um mentaliza um mantra próprio que traz um equilíbrio emocional. Os detalhes você vai ter daqui a pouco. É aqui, no Papo de Mãe.
E aqui no estúdio nós vamos conversar com a Jussara, a Paloma e a Francisca, que está com A Valentina. Com a Valentina no colo. Quanto tempo tem a Valentina? 4 meses. Ai, que bom. Ela deu até risada de ouvir o nome dela. Toda linda. E convidamos ainda a educadora Denise Rocha, do Instituto Alfa e Beto, e a psicóloga Malu Rossi, do Instituto TRI Preventivo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Prazer é meu. Jussara, conta pra gente, você tem 2 filhos, um casal, Isso, é eu isso? tenho um casal, a Ana Gabriela de 9 anos e o Samuel de 6 anos. O Samuel que tá aqui. Isso. Tava ali prestando atenção na história, né? São bem tímidos. Os dois são São. tímidos, é? E isso você acha que assim, é uma característica emocional deles? Sim, a Ana Gabriela ela faz um tratamento, né, psicológico, já tem 5 anos. Mas por causa da timidez ou ela tem outras coisas? Também, por causa da timidez. E uma perca do ente querido, onde abalou, ela entrou em depressão. Ela perdeu o avô, seu pai? O avô, morreu, isso? não, é o pai do... O avô paterno. O avô do pai. O avô O paterno. avô, isso, paterno. E... Quer dizer, tinha uma questão emocional ali, daí você foi Isso. conversar com a escola, porque assim, você percebia alguma coisa em casa e vai tentando lidar em casa, mas ela passa muito tempo Isso, na escola. E na escola ela não comia o alimento nenhum. E aí foi onde que os professores pediram para eu poder estar levando de casa. E o lanche que levava, voltava. Mas você teve Ela- um apoio, uma ajuda da escola? Você chegou a ir lá falar na escola? Cheguei, não tive apoio nenhum. Você acha que a escola não soube lidar com essa questão Não emocional da soube. sua filha? E o seu filho, essa timidez, você acha que atrapalha a vida dele também? Atrapalha. Atrapalha? Sim, como não temos condições, né, de estar pagando escola particular, eles estudam em escola pública. E também a professora pediu encaminhamento para ele poder estar passando no psicólogo. Tem 2 anos que ele está na fila de espera e até agora nada. É muito difícil. E para conciliar os dois é meio complicado. E daí tem essa questão também que a escola não sabe muito como lidar, Não né? sabe, Acaba passando... porque não tem psicólogo. Eu acho que deveria ter um psicólogo na escola para poder estar ouvindo as crianças e estar entendendo, né, o que passa. Porque E também muitas vezes a criança tem um comportamento em casa, tem outro na escola, então Isso. precisa ter esse olhar, né? que nem em casa eles brincam, eles conversam, e já na escola, em reunião de pais, os professores falam que tanto a Ana quanto o Samuel em escolas diferentes, eles têm vergonha de chegar e conversar com o professor. Se tem alguma dúvida com alguma coisa, eles não chegam no professor, eles são muito calados. Nem tanto que o Samuel, até 4 meses atrás, ele fazia xixi na calça, com vergonha de pedir para a professora de ir ao banheiro. Olha, às vezes ficam até com medo, porque a professora nem sempre deixa, né? Então vamos ver se ao longo do programa a gente consegue te ajudar, até com a orientação das especialistas É também, complicado. né? Então a gente vai conhecer a Paloma, que é mãe de um menino, é isso? Isso, mãe do João Gabriel, né? Que tá aqui, ele tem quantos anos? Tem 6 anos. E aqueles outros 2 são seus irmãos. São meus irmãos. Eles são gêmeos? São gêmeos. Eles têm que idade? O Guilherme e o Lucas, eles têm 5 anos. Eles têm diferença de 8 meses do João. Que graça. que O legal. sobrinho é mais velho, então, que os tios, é isso? o E sobrinho eles é o são mais bem velho. próximos, brincam bastante? São porque eles estudam no mesmo colégio, apesar de serem horários diferentes hoje, né? Mas eles participam a semana inteira juntos. Então, ou pela manhã, ou na hora do almoço, na hora de trocar os horários, né? De levar um, buscar o outro, acaba se encontrando. E você, Paloma, dá aula na escola que o João Gabriel estuda? Dos Do 3, João né? e do Guilherme e do Lucas. E como é que é o comportamento do seu filho na escola? Como ele começou, todos eles, né? Quando eles começaram já com 3 anos no colégio, então eles conseguiram fazer uma boa adaptação. Eles já sabiam que eu dava aula, né? A gente sempre conversou muito sobre essa situação. Olha, na escola a mamãe é professora e não a mamãe. Então eu não vou poder tratá-lo de forma diferente que os outros alunos. Então é bem tranquilo em relação a isso. Uma coisa curiosa, assim, quando a gente tem mais de um filho, a gente sabe que cada um tem uma personalidade muito diferente, características emocionais diferentes. Você pode fazer essa comparação do seu filho com os seus irmãos. Como é que é, assim, a característica emocional de cada um, por exemplo, e que reflete no relacionamento na escola também? O João Gabriel, por ser o filho único, por mais que ele tenha os meus irmãos para em alguns momentos dividir,
ele acaba sendo assim, né? Isso é meu, mais vezes do que os outros dois. Apesar de ser bem solidário, de dividirem bastante. Porque desde que eles nasceram, eles estão dividindo essa situação de divisão de brinquedo, divisão de atenção. O Guilherme e o Lucas também, eu acho que eles lidam bem com a situação. O João fica com mais ciúmes, muitas vezes. Mas tem um assim que é mais extrovertido, porque mesmo a timidez, não necessariamente, depois a gente vai saber, mas é um problema, né? Quer dizer, a gente tem que respeitar essa coisa. Tem um que é mais extrovertido, um que é mais falante, o outro que é mais medroso. Nervoso. Como é que é, assim? O João, ele é mais, assim, eu falo que na escola, as crianças têm comportamentos diferentes em casa mesmo. Bom, você como professora pode dizer que seu filho é um em casa e outro na escola? Outro na escola, e eu vejo isso com a grande maioria, né? Em casa, ele é mais agitado, ele é mais, assim, para descarregar a mesma energia. Então, eles conversam mais, brincam mais. E quando estão os três, então, é outra coisa. O João em casa, sozinho, brincando, é um filho único. É tranquilo, é calmo. Quando o João encontra os meus irmãos, eles se juntam. Pegam fogo. Então, aí eles estão... E nessa escola, porque o que a gente está vendo também é que cada escola lida de uma maneira diferente com essa questão das emoções. Na escola deles, como que é? A escola tem essa preocupação de lidar com as emoções dos alunos ou você acha que isso ainda está distante? Não, eu acho que tem, até mesmo pela expressão musical que a gente tem como disciplina curricular, né, obrigatória. Todos os alunos, desde o jardim até o 5º ano, têm essa disciplina. Então a gente vai conhecer a Francisca, que está ali com a Valentina, que ela está com soluço, Tá com né? soluço. Tá tão bonitinha o vestido dela, que princesa. E você tem a Valentina que está com quanto tempo? 4 meses. Olha, ela é grande. Mas ela é comprida. E você tem um outro filho? Matheus, que tá com 10. 10 anos, uma 10 diferença anos. grande, né? Bem grande. Depois de um bom tempo, eu resolvi engravidar de novo. Aí veio a minha princesa. E como que ele recebeu a irmãzinha? Muito bem. Apesar de ter um pouco de ciúme da irmã, devido a eu dar mais atenção para ela, que ela é menorzinha. Mas, nossa, o protetor dela, assim, protege, fala que ama o tempo todo. Gostoso. E como que é a personalidade do seu filho? Conta pra gente. Ele é um amor de criança, calmo, muito sentimental. Chora à toa, chora. Se você olhar para ele feio, ele já tá chorando. Tímido também, bastante tímido na escola. E essa coisa que você vê dele ser mais sensível, de chorar à toa, isso já foi um problema na escola alguma vez para ele, assim? Já foi. Por quê? Ele se comove com tudo, assim, sabe? Foi o aniversário da professora dele, ele foi o único na escola que lembrou. Eu já chegou, mamãe, eu fiquei muito triste. Na minha classe, ninguém lembrou do aniversário da minha professora. E eu lembrei. Ele é bem sentimental, assim. Se ele vê um animal na rua doente, ele fica muito triste, comovido, quer pegar. Ele é bem sentimental. E no caso da escola dele, como é que a escola lida com isso? Alguma vez você já foi chamada na escola para falar dessa parte emocional dele? Já fui chamada, sim. Uma época que eu separei do pai dele. E ele ficou bem comovido, triste e acabou prejudicando um pouco na escola, que ele não prestava atenção na aula, ficava meio aéreo, a professora falava com ele, ele não prestava atenção. Aí eu fui chamada para conversar, aí eu sentei com ele, conversei, expliquei, aí ele melhorou. E você achou que a escola te ajudou nesse Ajudou. sentido? Percebeu que alguma coisa não estava bem? Percebeu. E foi uma parceira aí para resolver essa questão? Ela percebeu que estava acontecendo algo de errado, porque ele não era assim, ela passou a ser, né? Aí chamou, conversou, explicou, falou, o Matheus está diferente, está meio aéreo, a gente fala, ele não presta atenção. E aí resolveu? Aí resolvemos. Ô Denise, qual é o papel dos pais e o papel da escola no desenvolvimento da inteligência emocional das crianças? Olha, eu ouvindo as mães, fica mais evidente para todos nós o quanto a escola tem um papel importante, essencial no desenvolvimento das crianças. Casos como o da filha da Jussara, que crianças que enfrentaram uma situação concreta
de uma dificuldade, que seria uma dificuldade na vida de qualquer criança, casos como esse, eles inevitavelmente vão aparecer na escola. E outras questões, talvez não tão doloridas como o caso da filha da Jussara, mas questões do dia a dia da escola, como o Pedro pegou o brinquedo que o Gabriel queria pegar. Tudo isso gera uma emocionalidade e mexe muito com a criança. E a escola, ela tem um papel essencial no apoio e no desenvolvimento de como lidar com isso. Porque o ser humano, ele é totalmente dependente do ambiente para se desenvolver. Entendi. O desenvolvimento humano depende das interações. E aí, Malu, os pais vão ter que depender aí da escola que os filhos estão, de lidar com a sorte, quer dizer, uma escola, um professor que esteja mais atento a lidar com as emoções dos alunos? Infelizmente, sim. Né? O que a gente vê é um despreparo dos professores, né? Um despreparo, inclusive, eu acho que da população em geral, com o que é sentimento, o que é emoção. O que tem são emoções agradáveis de se sentir ou desagradáveis de se sentir. Esse é um conceito do TRI que eu acho que é bem bacana, porque ele modifica aquela coisa do positivo e negativo e deixa com que a criança se expresse. Porque isso eu acho que é uma grande dificuldade, a falta de expressão do ser. Não, e está tudo associado, né? Porque também, se você não lida bem com as suas emoções, isso vai interferir no seu aprendizado escolar, não é? Sem dúvida. Então, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa. Olha, no próximo bloco, aqui no estúdio, vamos receber a Tânia Paris, que é presidente e fundadora da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. E na reportagem da Fernanda De Luca, vamos acompanhar uma aula bem diferente. Continue com a gente aqui no Papo de Mãe. Qual o papel da escola para criar uma criança emocionalmente saudável? Acho que a escola é como se fosse um segundo pai, segunda mãe e tal. E, tipo... Eles ajudam? Ajuda sim, com certeza. Você tem o apoio das professoras? Você acha que elas estão preparadas numa escola pública, numa creche pública, por exemplo? Eu particularmente acho. Você está satisfeito, então? Satisfeito. A Adriana teve 2 filhos e agora tem esse netinho bonitinho aqui que está com a gente. Você veio buscar ele na escola. Você acha que hoje em dia as escolas estão mais preparadas para cuidar não só do ensino formal, mas também do bem-estar da criança, da parte emocional? Sim, aqui essa principalmente é uma excelente escola. Tá? Eles fazem muita coisa artesanais com as crianças, que isso é muito importante. Tá? Então, e trabalha muito o lado emocional da criança. Como, por exemplo, o que você vê, que você percebe que ajuda no teu netinho, no bem-estar e na autoestima dele? Quando a gente chega na parte da manhã, no café da manhã, a gente pode ficar com eles. Então eles tomam o café, a gente leva até a sala de cada um. Mudou bastante esse lado emocional, tá? Assim, o carinho que as tias têm com as crianças é muito importante. Você acha que os professores estão preparados para ajudar a criança a aprender a conviver socialmente, a ter inteligência emocional? Então, o modo que minha filha chega em casa e fala que a professora educa, ela fala que ela trata muito bem as crianças. Ela está sempre colocando que não está brigando de castigo, uma forma bonita também. Tem umas professoras que não, que briga, grita. Ela sempre está explicando, olha, você está de castigo porque você brigou, bateu com seu coleguinha, você vai ficar aqui até sua mãe chegar. Sempre está mandando um bilhetinho explicando porque a criança ficou de castigo. Uma forma muito boa da professora entrar em contato com as mães, mandando bilhete. A gente vê que muda muito de uma escola para outra, muda muito também de acordo com a iniciativa de cada professor, né? Maria, a partir de agora está aqui também a Tânia Paris, presidente e fundadora da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Tânia. No primeiro bloco a gente falou um pouco aí da importância das escolas trabalharem as emoções das crianças também, o quanto isso é fundamental até para o desenvolvimento pedagógico dos alunos, né? E eu queria que você falasse um pouco disso na prática, né? Porque vocês fazem já esse trabalho em várias escolas pelo país, né? Escolas públicas e particulares. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. Ok, o nosso trabalho consiste, né, de um programa de desenvolvimento emocional para crianças, que é
executado em sala de aula pelo próprio professor. Então, ouvindo, né, o primeiro bloco, me chama muita atenção a gente falar um pouco do ambiente em que essas crianças estão. Os professores podem estar mais ou menos preparados, mas geralmente eles não estão instrumentalizados. Então, a ideia é dar um instrumento prático. É como se a gente estivesse falando de uma alfabetização normal da escola. Você pode ensinar a criança a ler porque você sabe, ou você pode ter um bom instrumento que vai organizar esse aprendizado. Então, basicamente, o programa principal que a ASEC desenvolve, denominado Amigos do Zip, ele é como se fosse uma alfabetização emocional. E o que a gente percebe é que os professores se alfabetizam junto. Então, quando a gente diz a escola está preparada, a gente está falando em, às vezes, um professor mais afetivo, um professor mais sensível. Mas a maioria deles não está instrumentalizado. Em que sequência que eu vou isso? Né? Então, uma sequência bem simples. Sentimentos, né, como a Malu bem falou, sentimentos são naturais. Não é certo, não é errado, não é feio, não é bonito, são naturais. Esse é um conceito que, se a gente tem, a gente trabalha com ele naturalmente. Você não repreende a criança porque ela está sentindo raiva. Né? Você, primeiro, incorpora a necessidade, né, o conceito de que é natural mesmo, e automaticamente você lida com naturalidade e a criança aprende dessa forma. Quando é natural e o ambiente favorece, então a expressão do sentimento é possível. Né? Porque se a criança é retraída, o que é? Muitas vezes ela não sabe como ela vai ser julgada. Então, os professores passam por uma espécie de curso? Eles passam por uma formação, né? E ao desenvolver o programa com as crianças, a parte mais maravilhosa é essa, né? A gente se educa emocionalmente também. E as escolas que podem entrar em contato com vocês, é isso? Isso. Né? Eu só queria complementar que o foco dele é a geração da autonomia, né? que é fundamental na saúde emocional. Para saber lidar com as emoções, é isso? Não só com as emoções, mas com os problemas que trazem as emoções. Então, na sequência, a gente normalmente primeiro lida com a emoção e depois a gente lida com a situação, né? Entendi. E aí com a cabeça mais fria ou mais adequada. O trabalho do TRI como é, Malu? Então, do TRI é um pouco diferente. Ele, na verdade, tira a carga do professor e são os psicólogos treinados pelo próprio Instituto TRI, que é o trabalho de reciclagem infantil, que faz. Né? Então, no caso de uma escola, nós podemos preparar essa equipe. Enfim, o próprio grupo, nós temos formadores, treinadores do TRI para poder aplicar esse programa. No Alfa e Beto, como que é o trabalho de vocês? Uma das nossas bandeiras no Instituto Alfa e Beto é a primeira infância. Então, nós estamos desenvolvendo há alguns anos um trabalho com educadores e nós trabalhamos, sobretudo, com a rede pública, né, de ensino. Nós oferecemos um programa de coaching de educadores infantis. Esse programa, ele é através de observação de um psicólogo, de um coach, daquele educador, ele vai para a sala de aula do professor, para o dia a dia dele, passa um tempo com esse educador, filma um momento desse educador e nesse momento ele busca de 30 segundos a 2 minutos em que esse professor faz algo muito bom, em determinadas dimensões de comportamento. E falando em emoções, me vem à cabeça uma das dimensões que nós trabalhamos, que é a consideração pela perspectiva da criança e também a sensibilidade do professor. Então, por exemplo, trabalhando sensibilidade do professor com educadores, como a gente faz no Alfa e Beto, o coach, o psicólogo, ele se coloca junto com o professor para olhar para aquele momento da sala de aula, um momento em que algo deu certo, para ajudá-lo a entender. Bom, quando você se abaixou, olhou nos olhos da Mariana e disse para ela que tudo bem a folha ter rasgado e que você poderia dar outra, ou poderia colar com durex, o que ela gostaria de fazer? E a Mariana teve a opção de cessar o choro, entender, peraí, alguém está aqui dizendo que isso não é uma bobagem, ela não me mandou eu secar minhas lágrimas, ela disse, isso é chato, isso é ruim, e eu te dou duas opções, eu te dou duas soluções, colar a folha ou uma folha nova, o que você prefere? Bom, nesse momento eu estou ensinando uma série de habilidades socioemocionais para essa criança. Também, né? E autonomia, e eu estou também tornando esse professor
forte para saber replicar isso depois. Preciso até fazer uma complementação, que o TRI ele também tem um programa para os professores e também para pais, porque a gente acredita que tem que ter realmente a coisa divulgada em todos, né, em todos os aspectos. Olha, então, como a gente está vendo, há também algumas ONGs, né, que oferecem aulas extras bem diferentes, com foco na educação emocional, inclusive para ocupar as crianças nos horários em que elas não estão na escola. A Fernanda de Luca foi acompanhar uma dessas aulas e mostra agora para a gente. O Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, o Visconde, é uma ONG que atende alunos da comunidade do Real Parque, na zona sul de São Paulo. No horário em que não estão na escola, o objetivo é fazer com que não fiquem na rua. Além de atividades como dança, música, esportes e leitura, as crianças recebem apoio psicológico. As sessões de terapia ganham um reforço importante com a prática de yoga. Pés descalços, olhos fechados, é hora de relaxar. Até pouco tempo atrás, o Richard não conseguia encostar o dedo lá na ponta do pé. Deixa eu ver agora. E ó, o joelho aqui esticadinho, né? Uhum. Você acha que seu dia fica melhor depois dessa aula? Eu fico mais calma. Antes eu era muito nervosa, eu estava estressada. Eu ficava estressada e depois, quando eu comecei a fazer o yoga, eu me acalmei bastante e eu estou me esforçando muito nos estudos agora. Respiração, equilíbrio, concentração são alguns dos princípios básicos do yoga e também muito importantes para o desenvolvimento emocional dessas crianças. Você percebe a diferença? Sim. A prática do yoga no dia a dia tem mostrado, tem trazido para as crianças esse lado da calma, esse lado da tranquilidade, do equilíbrio. E isso tem melhorado o convívio deles entre eles mesmos e a nossa relação com eles. E a gente busca isso, que eles melhorem aqui, na escola, em casa, com a família. E tem sido muito bom. E aí é importante também lembrar que às vezes um olhar carinhoso, né, um abraço, deixa as pessoas tão mais fortes. Sim, com certeza. E aqui a gente tem feito esse trabalho, esse afetivo, esse carinho, esse olhar e saber o que acontece com ele no dia a dia. Saber a história deles é muito importante. O autoconhecimento também é essencial. Esse grupo vem avançando rápido, graças à meditação transcendental. Elas não estão apenas com os olhos fechados. Cada uma ganha uma palavra secreta que é preciso ser mentalizada e repetida em silêncio várias vezes, transformando num mantra. E é justamente isso que faz a diferença no dia a dia de cada um. São apenas 10 minutos de meditação para um resultado surpreendente. Por isso eu também vou aproveitar aqui. E funciona tanto que a Giovana estava me contando que tem um irmãozinho de 7 anos que de vez em quando irrita muito ela. E como você se sai dessa? Se enfiando dentro do quarto, se tranco, apaga a luz e fico meditando lá. É perceptível para mim durante a aula. Eu acho que eles avançam mais do que avançavam antes da gente fazer a meditação. Eles aprendem de verdade. Até às vezes eu falo para eles, vocês estão tendo aula fora daqui. Vocês estão me enganando. E eles estão aprendendo mais, de verdade. É perceptível isso. As notas realmente estão indo lá em cima? Não, subiu de 5. Só tirava 5 para baixo. Agora aumentou de 5 para cima. De 9, 10, 6. É boa nota, né? Então você acha que hoje é outro garoto? Eu acho que hoje eu me sinto outro garoto, não aquele garoto tão mais meio tontinha. Então eu sou um moleque bonzinho.
Que ótimo. Ótimas entrevistas e o mais legal é ver como as crianças percebem a mudança como interna se sentem bem. delas. E o que eu achei legal, que falou na reportagem da Fernanda De Luca, que eles acabam se relacionando melhor ali entre eles e como isso também vai interferir na família, até a escola acaba fluindo melhor tudo na escola por causa desse melhor relacionamento entre os alunos, né? Como que é? Seus filhos têm aulas extras assim na escola ou eles fazem fora da escola alguma coisa? Na escola tem. A Ana Gabriela sempre participou, né? Ela já fez judô, capoeira e aula de dança. Hoje em dia ela não participa mais na escola. Os dois fazem atividade no SESI. A Ana faz multiesporte. E o Samuel, ele também faz luta olímpica e natação. Ai, que bom. Que ele Esporte também, é importante também, né? Que é para poder ter outros tipos de amizade, para interagir também. Até para melhorar essa questão da timidez, o que você já notou? Mudou alguma coisa na personalidade? Bastante. Assim, No começo chegava, ficava moado. Aí era complicado, chorava, não queria ir, lá estava, lá e ficava. Aí o professor falava para mim, não desiste, tem que ser forte, uma hora ele vai aceitar. É importante para ele. E hoje, como tá? Hoje ele já chega, cumprimenta o professor, os amigos. É muito importante. E a Paloma, o seu filho faz alguma aula além da escola? Assim? Faz, ele faz futebol e a natação, né? Porque eu acho que ajuda o esporte, eles, tanto a socialização, né? Também na escola, como a gente tem bem essa parte expressiva, temos aulas de artes, de musicalização, então a gente sente outras carências, né? E se eles não... Em casa, hoje em dia, não temos mais aquele tempo de brincar, de deixar a criança lá brincar no quintal, ou ir na rua, num parque, durante a semana. E é um jeito de afastar eles dos eletrônicos também, Exatamente, porque senão eles ficam, né? Só, quero joguinho, joguinho, joguinho. Então, eles já seguem as regras. Jogo é só final de semana. E durante a semana, é tão cheia a semana que não dá tempo, né? E a Francisca, o seu filho tem alguma atividade extra fora da escola? Fora da escola não tem. Pelo horário que ele entra, não dá tempo de fazer outras coisas fora da escola. Lá na escola ele faz? Na escola ele faz futebol, educação física. Gosta do esporte Gosta, também. adora futebol. O ano que vem eu vou colocar ele à tarde para pôr ele no futebol. Pôr de manhã para fazer à tarde futebol. Ele ama futebol. Não, e tem uma coisa também de aprender a competir, a ganhar, a perder, que tudo isso faz parte da aprendizagem. Eu acho importante mencionar uma habilidade cognitiva que é muito estudada aqui no Brasil atualmente e fora do Brasil extensamente estudada, que são as funções executivas. Essas funções executivas nós conhecemos na prática, a autorregulação, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva. E a escola e os pais têm um papel determinante nisso em atividades diárias, em atividades corriqueiras. Por exemplo, né, no VT que nós vimos as crianças fazendo a prática da yoga, as evidências científicas de um grupo forte de pesquisadores do Canadá mostram que o yoga é uma das principais atividades extras, né, que nós estamos falando nesse bloco, para desenvolver as funções executivas. E uma criança que tem a capacidade de se autorregular, de ser flexível diante de situações, de inibir um impulso, ela tem muito mais chances de ter sucesso escolar e de ter sucesso na vida. Quando a gente está falando em autorregulação, para algumas crianças o yoga vai ser muito relevante, para outras pode ser que ela não seja esse o instrumento dela. Então, acho que sim, com certeza o limite na insistência, mas também a gente reconhecer a particularidade da criança. Olha, o Papo de Mãe sobre Educação Emocional volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo
de Manhã está de volta. A gente convidou as crianças para virem para frente conversar com a gente, mas acho que a brincadeira lá tá muito legal, eles não quiseram. Ninguém quis dar entrevista. E Mari, eu fiz umas pesquisas aqui sobre a importância, né, os resultados aí positivos de se trabalhar a inteligência emocional com as crianças, e eu vi assim, o quanto melhora até na inclusão na escola, diminui o bullying, aí no futuro melhora até na carreira dessa pessoa, verdade. Até no casamento, diz que são pessoas mais preparadas. Acho que você acaba se tornando uma pessoa mais preparada aí para todos os desafios da vida, né? Legal isso. É isso mesmo, Malu? É verdade. Isso também é verdade, né? Eu acho que essa preparação, essa regulação, ela pode ser feita, na verdade, em qualquer idade, né? Que, obviamente, quando você é menor, né? Quando você é criança, você tem uma plasticidade, é como uma esponja, é mais fácil de você colocar. E isso, de fato, isso aconteceu. Vai refletir na vida inteira. Isso. E eu queria fazer até uma observação. Você estava me falando de uma pesquisa do Canadá. Tem uma no Brasil feita com meditação, muito legal, pela Unifesp, que ela fez e deu resultados muito, muito, muito interessantes mesmo. E colocando isso, o TRI tem isso incluído no seu pacote, né? Então, trabalhando com as crianças, a gente trabalha também com algumas posições do yoga e com respiração diafragmática. Então, é muito legal ensinar isto para as crianças para ter uma menor ansiedade, enfim. E Tânia, a partir de que idade, a gente fala aí das crianças, mas a partir de que idade é legal trabalhar isso na escola? Nós trabalhamos com desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. As sociais, a criança precisa estar um pouquinho mais madura, então direcionamos esses esforços na faixa dos 6 anos. Agora, as habilidades emocionais, elas vêm quase que de berço, né? E aí é tão relevante a postura da família. E eu fico imaginando, né, Denise, porque hoje em dia a gente vê tantas crianças com doenças de adulto, né, crianças com depressão, crianças com ansiedade. Eu fico imaginando o quanto é importante a gente trabalhar essas questões emocionais também como uma forma de prevenção, né? Sim, sem dúvida. O trabalho com a primeira infância, sobretudo, que é uma das nossas prioridades no Alfabeto, ajudar a escola pública, o professor da escola pública que teve uma formação menos privilegiada que professores como ela, que é uma professora que tem um conhecimento extenso sobre desenvolvimento infantil, sobre primeira infância. Então, nosso foco no Alfabeto é ajudar esses professores que não tiveram essa oportunidade a desenvolver essas habilidades profissionais para evitar a manifestação de patologias que são patologias humanas. E, nesse sentido, a primeira infância ela é essencial. Esse período dos 6 primeiros anos é essencial para o desenvolvimento da criança. Porque, inclusive, tem crianças até com quadro de depressão, que foi o que aconteceu com a sua filha, com né, a Gabriela. Jussara? Com a Gabriela, isso. Ela teve um diagnóstico de depressão com Sim. 4 anos quando perdeu o avô, é Sim. isso? É única neta, né? E tudo que ela queria, o vô fazia, não podia chorar, que o vô já pegava. Ela fazia o vô de gato e sapato. Mas quer dizer, era o bonequinho dela. Mas teve uma situação, quer dizer, ela não teve uma depressão do nada, né? Teve uma coisa que teve algo que disparou. Sim. Mexeu muito com ela. Agora, com o tratamento psicológico, ela melhorou e como é que ela está hoje? Agora sim, mas eu achava que não fosse passar nunca, né? Não entendi o porquê que ela tinha que tomar o medicamento também para isso. Para mim, ela era normal. E agora ela, sim. Mas aí também... Quando ela tem a confiança, aí que ela começa a se soltar como uma criança normal, né? É uma questão da personalidade dela. Daí também. tem coisa da personalidade que tem que ser respeitada, né? E eu gostaria Nem de todo falar mundo precisa sobre ser super extrovertida, Mas super popular. isso, porque a Jussara no início ela falou, ai, meus 2 filhos são tímidos, como se isso, Jussara, fosse algo ruim. E eu gostaria de falar isso para todas as mães, enfim, que não existe um temperamento ruim por si só. Às vezes, em determinadas sociedades ou em determinados contextos, ser extrovertido é que é um problema, né? Então, isso por si só não é um problema para a sua criança. A forma como o ambiente vai lidar com isso, como você vai dar suporte, as aulas extras que eles fazem, a escola em que eles estão, tudo isso vai ajudar essa criança a se desenvolver. Mas veja, Ana Gabriela... Porque daí pode parecer, desculpa, só assim, que não é timidez, mas é falta de educação. Puxa, todo mundo cumprimenta, eles não cumprimentam. Eu me sinto dessa forma. Isso. Eu imagino que sim, né? Que você se sinta até constrangida
constrangida por algumas vezes, mas você percebe que algumas coisas ditam padrão, né? Quer dizer, pode ser assim, olha, você está muito gordinha, e aí ela começa a desenvolver algumas coisas. Quer dizer, a criança, ela tem essa possibilidade. O contrário, ela é considerada um baixo peso, né? Alta, magra, ela é bem comprida. Eu acho que a timidez em si não é o problema. Agora, claro, ela tem um quadro depressivo, uma ou sofrimento. Ela tem medo de comer dela não querer um pouco comer, a mais da quantidade e engordar. Assim, às vezes o professor também tem esse olhar diferente, quer estreitar, ajudar com o pai, e tem também aquele pai que não aceita, fala assim, não, mas ele tá ótimo. Não é que ele assim esteja mesmo, com algum problema, mas é que a gente tá vendo que tem algo acontecendo. Eu até São peço sinalizadores, ajuda dos né? professores, eu até peço. Né, professora? Mas não é se todo a senhora pai. vê alguma coisa de errado da Ana Gabriela, por favor, eu peço que me comunique. Porque eu agradeço, então eu sou aquele tipo de mãe muito preocupada, né? Eu acho que faz parte. Mas não é todo mundo, Jussara. Então, eu sei. Tem alguns pais que delegam à escola funções que não são da escola, né? Então isso fica para um outro papo, Porque chega um possivelmente, limite, mas o é professor verdade. não pode passar de determinado ponto. Isso. Né? Ele vai tentar ali, o que está acontecendo, vai conversar, mas não vai conseguir ir muito Não, além. não. Mesmo porque senão o pai pode não gostar e falar assim, Porque mas o não é a função, né? Não A pode. função é sinalizadora. Então É, ele tem eles que, me ajudarem. você até orienta, você pede para conversar com o pai, para entender melhor. Mas chega uma hora que a gente não pode ir sozinho. Muito, né? Fala, eu tinha falado em instrumentalização, né? E voltando ao ponto da Jussara, a gente sabe que tem alguns assuntos que são tabus, né? Então, por exemplo, quando morre alguém, é muito comum nem a família, nem a escola conseguir falar sobre aquilo com a criança porque ela é nova demais. E isso dá espaço para fantasma. Então, mas muitas vezes ninguém tem coragem de falar porque não sabe como. Então, o como não é tão complicado assim, né? Por isso que a gente investe tanto na formação dos educadores e dos pais. No sentido de que é muito importante, agora falando com seus telespectadores, né? Quando existe uma morte, a gente abrir espaço para conversar sobre isso. Vivenciar esse luto, Né? Para a criança Isso, poder fazer até pergunta. No site do Papo de Mãe tem nos nossos arquivos um programa que a gente fez sobre como lidar com as perdas, e a gente falou justamente disso, orientando sobre... Porque às vezes é isso, a falta de diálogo é que acaba gerando as fantasias, os medos. E eles não se sabe o que vai na cabeça da criança e quanto ela pode estar se culpando por aquilo, por não conseguir entender a situação. E a pior parte, porque assim, foi muito de repente. O vô, ele teve um derrame e sobreviveu 24 horas. Foi muito rápido. Né? E nos exames deu que estava com tumor no cérebro, então é que tinha que acontecer. Foi um choque, né? E ela pegou o celular e ela tirou várias fotos do vô no caixão. Ela tinha 4 anos de idade. 4 anos. É porque eu não E devia insistiu entender para que ela revelar, e a gente não quis revelar a foto. Acabamos revelando. Ela via, recordava o vô, eu falo, não é interessante você ficar vendo essa foto. Vê quando o seu vô estava vivo com vocês, brincando. Tá? Foi aonde ela esqueceu. E a gente escondeu essa foto para ela nunca mais ver. Porque eu acho que mexe muito mais toda vez que ela vê. Mas foi também respeitoso da sua parte, né, da sua família, ter ouvido isso. Ela teve o impulso de tirar as fotos, ela pediu para imprimir, e eu penso que foi muito respeitoso da sua parte também dizer, ok, você vai ver e fazer disso uma transição. Agora a gente vai lembrar das imagens do vovô brincando com você. Do vovô brincando com você. Mas se fosse o caso, me ocorreu agora, de ela dizer, não vai imprimir nunca mais essas fotos, talvez isso gerasse um outro problema. Então, eu acho que isso vai de acordo com o que nós estamos conversando. Francisca, e no caso do seu filho, que você falou que ele tem toda essa sensibilidade, que teve um momento também que ele não prestava tanta atenção na aula, né? Sim. Não aconteceu não isso? Prestava atenção, esquecia de fazer os trabalhos. Aí como você começou a lidar com isso para ele Muita melhorar? Muita conversa, castigo. Castigo também. Castiguinho, de ficar pensando, cortar videogame, cortar desenho. Quer dizer, castigo de cortar videogame acaba fazendo sendo uma coisa, mas para fazer com que ele se concentre mais. Se concentre na aula, preste atenção na professora, faça a lição.
Porque você acha que as crianças também, hoje em dia, com tantos estímulos, eles acabam passando muito tempo com outras coisas e daí esquecem das obrigações? Deixa de fazer a lição de casa, pra jogar joguinho. Esquece de me comunicar de algum trabalho que precisa da minha ajuda, ele às vezes não fala. Eu, com a correria do dia a dia, acabo também passando por sem notar. É porque é difícil também a gente estar atenta a tudo, né? Tudo, né? Aí acaba prejudicando ele na escola. E quando a escola te chamou, você acha que a escola te ajudou, te orientou a prestar mais atenção, a conversar com ele, me orientou bastante. Conversa com ele sobre o que aconteceu, sobre a perca de ficar longe do pai. Porque teve a questão da separação. O que foi importante nesse caso da Francisca, que a gente também não comentou, foi isso, que aconteceu algo importante. Teve uma perda ali. Teve uma perda também, e nesse sentido a escola fez o papel, cumpriu o seu papel de dizer, olha, você precisa conversar sobre isso. E é conversar mesmo sobre o que está acontecendo. Papai e mamãe se separaram e agora a questão é essa, como a gente vai lidar? Eu estou aqui, eu posso ajudar você, vamos junto? Né? E hoje ele melhorou, então? Hoje ele melhorou, hoje ele chega, mamãe, tem isso, vamos fazer juntos, preciso usar o computador, mamãe, vamos, tá sempre me comunicando. De vocês, uma página virada. Uma página virada, construir outra família, agora com a minha princesa, e sou amiga do pai dele, a gente sempre conversa tudo sobre ele, né, sempre... Estou dividindo com ele. Isso é importante para os filhos também, muito importante, Que o pai e a mãe continuem sendo pai e mãe, embora não estejam mais casados. Embora estamos juntos, mas a amizade continua para nós dois educar ele, né, da melhor forma. E a Valentina se comportou muito bem durante todo o programa. Destaque do programa. Ela já está pensando sobre a inteligência emocional, para ela se desenvolver. Quais atividades ela tem que fazer. Está se sentindo no ambiente emocionalmente seguro. Verdade, no colo da mãe. Eu vou passar uma última rodada com vocês, então, para quem quiser mandar recado, divulgar blog ou sites dos trabalhos de vocês, tá bom? Jussara, hoje em dia muitas mães têm blog, você tem blog também? Não tenho. É muito corrido. Então, bom, o Samuel veio com você, quer mandar um beijo pra Gabriela, que não veio? Eu quero. Gabi, a mamãe te ama muito. É uma pena, ela ficou chateada de não poder ter vindo. A gente convida ela a vir uma próxima vez. Ela vai adorar. Obrigada. Eu te agradeço. Você, Paloma. Eu queria agradecer a participação, né? Os meus irmãos e meu filho ficaram muito felizes, porque eles falaram que agora eles vão dar autógrafo. Eles vão ser famosos, né? E eu tinha dito no começo do programa que a gente ia conversar com a sua mãe, mas ela até sumiu. Tá ali. Você não quer dar entrevista? Acho que ela é muito, tipo, mãe bonitona sua, né? Ela disse que tá na condição de avó. Qual que é o nome dela? Regina. É avó e mãe, né? Agradecer, porque... assim, muita coisa da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Eu agradeço muito a ela porque faz parte da nossa vida e ela me ajuda muito. E eu ajudo, né, com as crianças. Vocês estão na mesma fase agora, né? Estamos juntas. Uma situação gostosa, ter filho junto com a mãe, né? É uma situação diferente. Eu falo às vezes, né? Às vezes eu tenho algumas... porque eles são irmãos, mas às vezes quer bancar a mãe, eles falam... Não quero isso. E aí a gente tem aqueles conflitos de irmãos também, né? Legal deixar claro. E agradecer ao Colégio Chalupe, né? Onde eu posso exercer hoje a função de professora de educação musical, que é o que eu acredito, né? Acredito nessa educação, acredito nessa forma de pensamento, de... educação moderna, e espero que continue e mais escolas possam levar isso adiante, que faz toda a diferença para as crianças e para nós no futuro, né? Legal. E a Francisca? Eu quero agradecer pelo convite, mandar um beijo pro meu Matheus, que ele é meu orgulho, que eu amo muito ele. E é isso aí. Legal, obrigada. E a Denise tem algum site para deixar? E a Denise veio especialmente de Brasília participar do programa. Obrigada, Denise. O prazer foi meu. Obrigada. Bom, eu quero convidar vocês e as pessoas que estão assistindo o programa a entrar no nosso site, é www.alfaibeto.org.br. Nós temos a página no Facebook e o Instagram também.
E no nosso site nós temos várias reportagens, entrevistas, divulgação de pesquisas para profissionais e para pais. E a gente tem também o Radar da Primeira Infância, que é www.radardaprimeirainfancia.org.br, que é um portal sobre informações da primeira infância. Então, é um lugar legal para visitar e pegar informações, dividir as informações, e é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A Tânia? Eu queria divulgar o site do programa Amigos do Zip, www.az.org.br. Inclusive tem atividades para pais dentro do site, né, com a possibilidade de estar executando em casa. E o portal da ASEC, que tem outros programas, né, para crianças mais velhas, programa para a família, www.asecbrasil.org.br. Tá legal, obrigada. E a Malu? Primeiro agradecer, que foi muito gostoso, eu acho que é um papo muito gostoso mesmo, é um papo de mãe, né? Então, isso é a primeira coisa, e convidá-los a acessar o nosso site, que é www.institutotri.com.br. É um site onde você também vai ter todas as informações, e o nosso telefone aqui de São Paulo, esse programa está sediado em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo a gente tem uma sede, que é 3571-0111, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo perguntas de todos vocês. Então, obrigada mais uma vez a vocês por terem vindo participar do programa. Olha, e no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre a vida antes e depois dos filhos. O que muda na vida da mãe, do pai, da família. Os medos, as prioridades, o sono, né? É muita coisa. Muita coisa mesmo, né, Mari? E no nosso portal, no Papo de Mãe, você pode assistir aos programas que já foram exibidos. Em 6 anos no ar aqui pela TV Brasil, nós já batemos papo sobre quase 300 temas. Vale a pena conferir. Isso mesmo, olha, até a próxima aqui na TV Brasil. E agora a gente fica mais uma vez com a Rita Coelho, contadora de histórias, que vai contar mais uma historinha para esses meninos e para todos nós. Essa é uma história que vem lá da Turquia, do mulá Nasruddin. Nasruddin, ele está sempre com seu burrinho e usando um turbante. Conta-se que uma vez Nasruddin, ele foi viajar para um país bem distante. E quando ele chegou lá, ele foi confundido com um ladrão, um malfeitor, e foi preso. Ai, Nasruddin ficou desesperado. Como ele poderia sair daquela situação? E ele pensou, e o desespero era tanto que ele pensou, bem, eu preciso de uma forma para sair dessa situação. Mas a sorte dele é que naquele país todo condenado tinha direito a fazer um último pedido. A hora que o juiz chamou Nasruddin e falou, ora amigo, faça o seu último pedido. Ele falou, ai juiz, eu posso escolher a forma que eu quero morrer? O juiz falou, bem, você já está condenado à morte mesmo. A forma, pouco importa, Nasruddin. Pode pedir qual é a forma que você quer morrer. E Nasruddin falou, senhor juiz, eu quero morrer de velho.